E agora a gente vai para a nossa série que é chamada Perguntas para Jesus. Aliás, hoje é o último dia dessa nossa série. Se você vem hoje pela primeira vez, ou se você não se lembra muito bem, a gente vem falando sobre algumas situações no ministério público de Jesus, algumas situações que estão narradas nos 4 evangelhos, em que Jesus se encontra com alguns interlocutores, algumas vezes os seus próprios discípulos, algumas vezes alguns judeus, alguns religiosos, algumas pessoas com algumas dúvidas, outras tentando colocar Jesus à prova, em certo sentido. E essas pessoas se aproximam de Jesus para fazer a ele algumas perguntas, e a partir dessas perguntas, Jesus ele propõe alguns ensinamentos interessantes. A gente falou já, por toda essa série, sobre as implicações de se tornar um discípulo de Jesus. Se fala muito em seguir Jesus, mas uma vez que eu passo a segui-lo, que mudanças práticas isso traz na minha vida. Nós falamos sobre características de um verdadeiro discípulo, nós falamos sobre perdão durante essa série, nós falamos sobre humildade, nós falamos sobre generosidade. Na semana passada nós falamos sobre jejum, falamos até sobre dieta na semana passada. Se você não veio, você pode ver o vídeo depois, e muito mais. O texto de hoje, ele fala sobre mandamentos. Nos evangelhos, você vai ver as narrativas de Jesus se relacionando normalmente com judeus, pessoas da religião judaica. Por serem da religião judaica, eram pessoas que cresceram habituadas com os mandamentos da lei de Moisés. Pode ser que você já tenha ouvido falar no Decálogo, que é um nome técnico dado para os 10 mandamentos. Pode ser que você já tenha ouvido falar nos 10 mandamentos. Se você é mais antigo, com certeza você já viu um filme que durava não sei quantas horas sobre os 10 mandamentos. Se você é mais novo, pode ser que você tenha visto uma novela sobre isso, ou simplesmente ouvido alguém falar sobre esse tema conhecido como 10 mandamentos. Na verdade, esse é uma espécie de resumo que Deus dá a Moisés, quando o povo está no deserto, porque toda a lei, se você for olhar os livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, há em toda a lei mais de 600 mandamentos. Esse trecho que nós nos habituamos a chamar de 10 mandamentos, na verdade, são uma espécie de resumo de toda a lei. E Jesus ele está interagindo com interlocutores pertencentes à religião judaica, que estavam habituados, que cresceram ouvindo falar sobre os mandamentos e sobre a importância de obedecê-los. Essa religião, antes que a gente vá para o texto, é fundamental que a gente compreenda algumas coisas. A religião judaica, ela era, nessa época, muito dividida. E dentre essas divisões, alguns grupos se destacavam. Você vai ver isso nos evangelhos de forma muito clara, quando Jesus ele se dirige a alguns grupos diferentes, por exemplo, os fariseus e os saduceus. É muito comum você ver diálogo de Jesus com esses grupos, que eram uma espécie de divisão, uma espécie de sociedades secretas dos sacerdotes judaicos do templo no primeiro século. Para que você compreenda quem era um pouco melhor cada um desses grupos, os saduceus eles eram basicamente os liberais da religião. Eram aqueles que não davam a devida autoridade à palavra de Deus. Eles não acreditavam que todo o Antigo Testamento era fonte de autoridade e era inspirado por Deus, mas eles acreditavam que essa autoridade e inspiração de Deus só estavam presentes no que nós chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Além disso, os saduceus, eles não criam no que a Bíblia dizia no sentido literal, nem mesmo no Pentateuco. Eles eram conhecidos por não acreditarem na possibilidade de intervenções sobrenaturais. Eles eram aqueles que tentavam explicar milagres, por exemplo, por meio de situações naturais, por meio do que se conhecia na época, e não acreditavam na possibilidade de intervenções sobrenaturais de Deus, por exemplo. Uma das posições mais famosas desses homens era negar a ressurreição. Você vai ver em alguns diálogos de Jesus com os saduceus, e eles sempre estão falando, ou negando, ou ridicularizando a questão da ressurreição. Aliás, eles costumavam dizer que quando uma pessoa morria, tinha um prazo de exatamente 3 dias, que era possível que a parte imaterial, que é a alma, o espírito,
saiu do corpo daquela pessoa, em até 3 dias poderia voltar, porque aquela pessoa ainda estaria viva. Inclusive, alguns comentaristas bíblicos dizem que Jesus ressuscita Lázaro no 4º dia, como uma espécie de resposta aos saduceus, provando que ali não era um espírito voltando para o corpo, mas era uma ressurreição de fato. Então, os saduceus eram aqueles liberais que negavam intervenções sobrenaturais e negavam, acima de tudo, a ressurreição. Por outro lado, havia o outro grupo, que era o dos fariseus. Eles eram exatamente o contrário. Eles eram conservadores. Eles criam na Bíblia como autoridade máxima e final sobre qualquer assunto. Eles acreditavam não simplesmente nos 5 primeiros livros, mas também nos profetas. Aliás, eles acreditavam em todos os eventos naturais e sobrenaturais do Antigo Testamento, e eles criam fortemente na doutrina da ressurreição dentre os mortos. O grande problema dos fariseus, que você vê Jesus sempre censurando essa classe de homens, é que a prática deles não condizia com a fé que eles professavam. Em alguns momentos, Jesus vai dizer para os seus discípulos: vocês devem fazer tudo o que os fariseus estão falando para vocês fazerem, mas vocês não devem fazer absolutamente nada do que eles estão fazendo. Há um ditado atual que diz um pouco sobre isso, para você fazer o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Era mais ou menos a linha filosófica e a doutrina desses homens conhecidos como fariseus. Dentro de ambos os grupos havia uma outra classe conhecida como escribas. Eles recebiam esse nome pela habilidade que eles tinham em escrever e copiar os textos antigos da Bíblia. Essa era uma função que era designada para um pequeno e seleto grupo de pessoas naquela época. Não era possível que uma pessoa decidisse, por exemplo, se tornar um escriba porque ele tinha uma letra bonita. Não dei mais certo em mais nada na vida, o que é que eu vou fazer? Eu vou me tornar agora um escriba. Não, isso não era possível, era uma espécie de profissão e era uma classe de pessoas muito seleta e muito pequena. Os escribas eram conhecidos também como advogados. Não muito no sentido que nós entendemos hoje, mas eles eram meio que especializados em direito religioso. Eram pessoas que ganhavam a vida debatendo, discutindo e explicando a lei. Os saduceus, então, acreditavam só nos 5 primeiros livros, não acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam em tudo, mas a prática deles não condizia. E os escribas eram aqueles que ganhavam dinheiro e ganhavam a vida debatendo, ensinando e entendendo sobre a lei. São 3 grupos facilmente identificados e percebidos hoje. Gente que não acredita e tenta explicar por meios naturais algumas intervenções sobrenaturais da parte de Deus. Gente que professa uma fé em Jesus Cristo, mas vive uma vida como se Jesus nem existisse. E gente que simplesmente se preocupa em debater a letra fria da lei, do evangelho, e não se preocupa tanto com a prática daquilo que dizem acreditar. Muito bem. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus é um evangelho escrito primariamente para judeus. Se você olhar a narrativa do evangelho de Mateus, é muito comum que você veja um link do que estava acontecendo com alguns elementos do Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus vai dizer: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta tal. Isso aconteceu para que se cumprisse o que Moisés falou lá no início de todas as coisas. Então, era um evangelho escrito primariamente para judeus. E o evangelho de Mateus, especialmente esse trecho que nós vamos ler hoje, ele nos mostra alguns encontros que Jesus teve com esses líderes religiosos no templo. Nós estamos falando da última semana do ministério terreno de Jesus. Nós estamos falando de líderes religiosos de todas essas diferentes classes, mas todos eles tinham um objetivo em comum, que era prender Jesus, e eles se apegavam a argumentos de diferentes naturezas para isso. O capítulo 22 do Evangelho de Mateus vai narrar algumas perguntas feitas para Jesus com a intenção de pegá-lo em contradição ou em algo que o desqualificasse, podendo levá-lo à prisão. Há, por exemplo, aqui o primeiro encontro, que é baseado no argumento político, quando alguns homens perguntam para Jesus
se eles deveriam pagar impostos a César ou não. E aí Jesus responde de forma brilhante, manda olhar o rosto que tem na moeda, é o rosto de César, ele diz, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Não conseguiram pegá-lo em um argumento político. O segundo argumento, que é usado pelos saduceus, inclusive, é um argumento teológico. Eles criam uma situação hipotética sobre ressurreição. Eles fazem uma pergunta para Jesus dizendo mais ou menos o seguinte: uma mulher se casou uma vez, o marido dela morreu, ela se casou de novo, o marido morreu, ela se casou de novo, o marido morreu. Eles estão falando de uma mulher que se casou 7 vezes, e a pergunta que eles fazem é a seguinte: de quem essa mulher vai ser esposa depois da ressurreição? Eles criam uma situação que beira o ridículo. Eles tentam ridicularizar a questão da ressurreição quando eles fazem essa pergunta para Jesus numa situação hipotética de uma mulher que se casou durante 7 vezes. Acho que eles estavam falando da Gretchen, no começo da carreira, porque eu pesquisei isso para falar com propriedade para vocês. Ela já chegou ao número de 17 casamentos. É uma mulher que realmente acredita no casamento, já tentou 17 vezes e continua tentando. Esse grupo de saduceus, eles tentam ridicularizar a ressurreição para ver como Jesus se saía. Jesus, tem uma mulher que ela casou uma vez, o marido morreu, casou de novo, o marido morreu, casou de novo. Se eu estou lá, eu mando parar a história, matar a mulher que resolvia o problema de uma vez por todas. Não é possível uma mulher casar com 7 maridos, os 7 morrerem e ela continuar firme ali no seu propósito de matar o 8º. A resposta de Jesus para ela é bem interessante, porque a importância de nós entendermos o que esses grupos significavam era a seguinte: esses saduceus, eles não criam na ressurreição, e lembrem-se que para eles somente os 5 primeiros livros da Bíblia eram inspirados. A resposta de Jesus para esses homens se baseia exatamente nos 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus cita a lei de Moisés e Jesus cita os patriarcas, que são Abraão, Isaac e Jacó, e só. Hoje em dia tem um pastor brasileiro que cansou de ser pastor, virou bispo, cansou de ser bispo, virou apóstolo, depois virou pai apostólico e hoje ele é patriarca. Mas ele diz que quando a gente fala de patriarca, a gente está falando de Abraão, Isaac e Jacó. Para um grupo que só cria nos 5 primeiros livros como inspirados, a resposta de Jesus vem dentro dos 5 primeiros livros para que eles pudessem compreender. Até que nós chegamos a esse encontro que nós falaremos hoje, quando depois do argumento político e teológico, agora há um argumento legal. Uma pergunta que é feita por um escriba, por um advogado, por um intérprete da lei, pertencente ao grupo dos fariseus. Vamos ao texto, Mateus capítulo 22, versos 34 a 40. Entretanto, note que isso que a gente vai ler logo depois desses outros encontros que eu falei, da questão do imposto e da questão da ressurreição, você pode ler em casa depois todo o capítulo 22. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E essa é a pergunta para Jesus feita hoje. Qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar novamente? Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós. Ele nos guie pela Tua palavra, a Tua vontade para nós está em Cristo Jesus. No nome dEle nós oramos agradecidos. Amém. Então, o que está acontecendo aqui é que um dos intérpretes da lei, ele vem questionar Jesus acerca da sua sabedoria na interpretação da mesma. Nessa época era muito comum que esses diversos grupos debatessem entre si acerca dos mandamentos, pensando em qual desses mandamentos seria mais importante. Eles debatiam de acordo com com o seu próprio entendimento, com as suas prerrogativas, e eles tentavam identificar qual dos mandamentos era o mais importante.
Havia uma escola de pensamento nessa época, que era talvez a mais aceita dentro da religião judaica, que defendia que o terceiro mandamento era o mandamento mais importante. Aquele mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. De acordo com essa linha de pensamento, eles argumentavam que se você guardasse esse mandamento e levasse a sério, automaticamente você guardaria os outros 9. Então, a pergunta que eles fazem para Jesus já tinha alguns pressupostos. A pergunta que eles fazem para Jesus, muito provavelmente, eles já tinham uma resposta que eles gostariam de ouvir, mas Jesus ele não vai por esse caminho. Aliás, Jesus, normalmente, isso é muito bom, ele não segue o caminho que nós imaginamos que seja o caminho mais fácil. É muito comum você ver alguns diálogos de Jesus que uma pessoa pergunta uma coisa, ele responde outra, você nem consegue compreender ali no meio do caminho e de repente ele vai no mais profundo da vida da pessoa por meio daquela pergunta que ele faz. Nesse texto é um bom exemplo que a gente percebe isso, porque Jesus ele não abre, ele não segue essa linha proposta por esse mestre da lei, esse debate sobre qual mandamento é mais importante. Primeiro, que toda a palavra de Deus é igualmente inspirada. Para Jesus não há a menor possibilidade de destacar um mandamento em relação aos outros, porque todos os mandamentos são igualmente importantes. Um mandamento não é mais importante do que o outro. O que Jesus faz não é entrar nesse debate sobre qual deles é mais importante, mas ele eleva o nível da discussão quando ele fala que o mais importante não é simplesmente obedecer a qualquer dos mandamentos, e não há nenhum que seja mais importante do que o outro. O que Jesus faz é dizer muito mais do que obedecer os mandamentos. Importa saber a motivação por trás dessa obediência. Jesus não está falando de uma obediência no sentido pragmático da coisa, mas ele está falando da motivação que há no seu coração para que você obedeça ou não esses mandamentos. Ele não está dizendo que um é mais importante de ser obedecido, mas ele aponta algumas coisas nesse texto, algumas verdades muito claras para nós, que são: a primeira delas é a seguinte, a resposta dele: amar a Deus com todo o coração, alma e entendimento. Note que essa pergunta está sendo feita por um mestre da lei. E Jesus responde citando algo que estava escrito na própria lei, Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 6. O texto vai dizer assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Um mestre da lei pergunta uma coisa para Jesus sobre qual mandamento deve ser obedecido em detrimento dos outros. Sobre qual mandamento é o mais importante a ser obedecido. E Jesus responde para ele citando a própria lei. Aliás, essa era a declaração judaica mais conhecida, a chamada de Shema. O texto ele segue dizendo que essas verdades elas devem ser ensinadas de pai para filho, para que os filhos ensinem os seus filhos e para que isso fosse perpetuado. Escute, Israel, nosso Deus é o único Senhor verdadeiro e você deve amá-lo com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. A resposta de Jesus para um mestre da lei, da mesma forma que ele responde os saduceus, citando lá somente a porção que eles acreditavam ser inspirada, ele responde agora um mestre da lei, citando a própria lei. O grande mandamento é esse. Você é um mestre da lei, você já conhece. Está fazendo uma pergunta para me colocar à prova e eu estou te dando uma resposta dentro daquilo que você acredita, defende e ganha vida com isso, que é a própria lei. É muito interessante que Jesus ele não responde citando um feito exterior, mas ele fala de uma condição interior. Não é questão apenas de obedecer a lei, mas é questão do que te faz obedecer a lei. O que te motiva a ser obediente. Qual é a base para a sua obediência, que é exatamente o amor. Jesus mesmo vai dizer isso em João, capítulo 14, quando ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A base para a obediência é o amor. Se nós focamos somente na obediência, é muito provável que a gente caia em um erro muito comum do cristão cometer, que é a questão da justiça própria.
Se eu foco simplesmente na obediência, eu passo a querer mostrar para Deus, para a sociedade, para a igreja e para o outro, o quanto eu sou bom e capaz de obedecer. Por isso que Jesus eleva o nível da discussão e ele diz, não importa simplesmente que você obedeça os mandamentos, mas importa que você obedeça os mandamentos como resultado do amor a Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Às vezes nós focamos demais em fatores externos. Às vezes nós confundimos os mandamentos com uma lista do que nós podemos fazer e do que nós não podemos fazer. Às vezes nós confundimos mandamentos expostos na palavra de Deus com listas que a nossa própria religião criou. E a resposta de Jesus é a seguinte, é muito simples. A discussão aqui não é sobre a obediência. A discussão ela é antes disso, antes que você seja capaz ou não de obedecer, você tem que entender que você é chamado por Deus para amá-lo com tudo que você possui, porque a obediência só é um caminho possível quando ela é motivada pelo amor. Deus ele conhece não só aquilo que fazemos, mas ele conhece a intenção do nosso coração. E é muito possível que você obedeça mandamentos sem que haja amor a Deus acima de todas as coisas no seu coração. Os fariseus eram o maior exemplo disso, a quem tanto Jesus censurava. Escutem tudo que eles dizem. Eles dizem para obedecer, eles ensinam, eles explicam, eles têm capacidade e habilidade para expor a lei, como talvez nenhum dos outros grupos tenha. Mas eles não são capazes de viver aquilo que eles professam. A vida deles, a prática não condiz com a teoria e a vida deles não reflete a fé que eles dizem ter em Deus. Então Jesus está falando que o ideal e o fundamental, aliás, não é simplesmente obedecer os mandamentos, mas é uma obediência motivada pelo amor. Ele diz que nós devemos fazê-lo com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. O coração para um judeu é o centro do ser. Nós entendemos coração como emoção. Muito comum. Quando alguém começa a namorar, vai numa árvore lá, né, faz um coração, aí o outro faz a tatuagem do coração. Primeiro que esse desenho de coração não tem muito a ver com um coração de verdade, mas nós nos habituamos assim. Achamos o coração a coisa mais linda. Aí já ensinamos as crianças a fazer coração com a mão, porque para nós a maior expressão do amor ela é definida por essa figura que é o coração. A gente tem que compreender que Jesus está tendo um diálogo com um grupo, com um homem judeu, religioso, e para um judeu o coração não tem a ver com emoções, mas ele é o centro do ser humano. O coração, quando Jesus fala que nós devemos amá-lo com todo o coração, ele está dizendo para aquele homem que o amor deve ser uma decisão firme, que o amor deve ser algo que brota do âmago do nosso ser, que o amor deve ser resultado de algo que está dentro da nossa própria existência, porque o amor não é simplesmente sobre emoções, mas o amor é uma decisão. E isso nós temos uma dificuldade muito grande de entender com a nossa mentalidade ocidental e pós-moderna, porque na nossa cabeça, amor, na nossa cabeça isso é simplesmente condicionado a um sentimento. Mas a proposta de Jesus para aquele homem, para que a gente entenda também, é que amor é muito mais que sentimento, amor ele é fundamentalmente uma decisão. Falamos algumas semanas atrás sobre perdão, e nós discutimos isso inclusive nos grupos pequenos semanais. Nós temos a tendência de romantizarmos as coisas e trazermos o aspecto emocional para tudo. E nós dizemos, por exemplo, que eu sei que eu preciso perdoar, mas eu ainda não senti vontade no meu coração, eu não senti no meu coração ainda para que eu perdoe alguém que me ofendeu. A terrível notícia que eu tenho para você é que pode ser que você não sinta isso no seu coração nunca, porque o perdão não é algo fácil, e nós não somos chamados a fazer aquilo que nós sentimos vontade, mas nós somos chamados a obedecer o que a palavra de Deus nos comanda a fazermos. É simples. Você não tem que sentir vontade de perdoar, a palavra de Deus já está revelada e nos diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Se você olha, por exemplo, Jesus antes de ir para a cruz, ele sobe com os discípulos para orar, os discípulos dormem enquanto ele está orando, e ele volta e acorda os discípulos e vai orar de novo. Os discípulos dormem de novo, e Jesus faz uma oração muito interessante quando ele diz para o Pai o seguinte: se possível for, passa de mim esse cálice,
mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele não estava sentindo no coração de ir para a cruz. Ele não estava com a sua emoção aflorada de desejo de caminhar até a cruz e dizendo: meu Pai, muito obrigado, porque agora eu estou indo para a cruz, eu estou sentindo no coração, olha, chega a me arrepiar aqui, comecei a suar sangue e tudo, de tanta vontade que eu estou de ir para a cruz. Não, ele não está falando sobre emoções naquele momento, mas ele está falando que a vontade de Deus, ainda que não seja condizente com a minha vontade, é ela que deve ser obedecida. Não tem a ver com sentimento, mas tem a ver com uma decisão firme. Portanto, amar a Deus de todo o coração é ser firme na nossa decisão. Não é simplesmente cantar músicas de adoração extravagante, dizendo para Jesus que Ele é bonitinho, fofinho, lindinho, que eu quero vestir uma camisa dele que tem a manga gigante, que eu quero usar o shampoo que ele usa, calçar a havaiana que ele calça. Não, não tem a ver com isso. Amor a Deus acima de todas as coisas é uma decisão firme de dizer: Senhor, ainda que a minha vontade não esteja alinhada com a tua, ainda que eu queira fazer uma coisa e a tua palavra me ensine a fazer outra, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, porque eu sei que o Senhor sabe muito mais sobre mim do que eu mesmo sei. Amor a Deus com todo o coração é uma decisão que é firme. É saber que Ele nos ordena a fazer algumas coisas, ainda que isso seja contrário à nossa própria vontade. Ele diz também para amarmos a Deus com a nossa alma, e agora sim tem um pouco mais a ver com emoções, que o amor é uma decisão firme, mas tem a ver também com emoções. Eu não estou dizendo que você não deve expressar o seu amor a Deus por meio de emoções, porque isso também é necessário. O que eu estou querendo dizer para você é que as suas emoções não podem ser a base do teu amor a Deus, mas elas devem ser consequência de uma decisão firme de amá-lo sobre todas as coisas. Isso tem a ver com emoções também, dizer a Ele palavras de adoração, chorar, se alegrar diante de Deus. O que não pode é você querer padronizar essas formas de adoração, como se só adorasse a Deus quem agisse da forma como você acha que a pessoa deve agir. E ele fala também sobre amar a Deus com entendimento. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Romanos, diz que o culto é racional. Tudo que nós fazemos porque compreendemos a razão por trás disso, e nós fazemos isso com a nossa mente, com a nossa razão. A proposta de Jesus não é dividir o ser humano em 3, 4, 5 partes, mas é dizer para o ser humano o seguinte: você deve amar a Deus com tudo o que você tem e com tudo o que você é. É enxergar, irmãos, em Deus a razão última para todas as coisas. Tudo o que nós fazemos por causa do Senhor. Se eu amo o meu cônjuge, não é porque ele pode me oferecer alguma coisa, ou não é porque eu estou sentindo no coração. Que as crises elas vêm, se o teu sentimento, se o teu casamento é baseado nas tuas emoções, é muito provável que na primeira crise você abandone, que você não sente mais no seu coração o desejo de amar, mas o amor é uma decisão firme. Eu não amo a minha esposa porque eu senti no coração, mas porque Deus me disse que eu devo fazê-lo. Eu não amo meus pais, meus irmãos, meu vizinho, até a sogra a gente tem que amar, porque eu gosto, porque eu acho legal, mas é porque Deus me diz que eu devo amar. É enxergar Deus como a motivação por trás de todas as coisas. A grande questão é que a nossa sociedade está doente, porque nós idolatramos um negócio chamado conforto e felicidade pessoal. Nós achamos que o grande objetivo da vida de um ser humano é ser feliz. Como diz o grande poeta, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Nós achamos que a finalidade última do ser humano é a sua própria felicidade. Por que eu estou aqui? Para que eu existo? Eu existo para ser feliz? Não, você não existe para ser feliz, você existe para a glória do nome do Senhor. Isaías 43, 7 deixa isso muito claro para nós, que o homem ele foi criado para a glória de Deus, mas nós temos assumido compromissos pensando simplesmente na nossa satisfação pessoal, e isso tem se tornado para nós um ídolo. Amar a Deus sobre todas as coisas, é entender que eu devo obedecê-lo, mesmo que isso não me traga satisfação no momento. Por mais estranho e paradoxal que isso pareça, eu só consigo me sentir completo e realizado
quando eu obedeço a Deus, mesmo que a minha vontade não esteja de acordo com a vontade dele. O que a Bíblia chama de felicidade é exatamente isso. É uma noção de que somos completos e plenos, e realizados e satisfeitos, simplesmente em Deus, e não na nossa própria vontade. É o que Abacuque diz no capítulo 3 do seu livro, por exemplo. Ainda que nada dê certo, a figueira não floresça, não haja frutos na videira, não haja mantimento nos campos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, no curral não haja gado, ainda que nada dê certo na minha vida, ainda que tudo esteja de mal a pior, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o meu Deus é minha rocha, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. O que a Bíblia chama de felicidade e realização pessoal é esse sentimento que está além das circunstâncias, que a minha satisfação ela se dá quando eu obedeço a Deus, porque simplesmente eu estou cumprindo aquilo para o qual eu fui criado para fazer. É a mesma lógica de Jesus no Sermão do Monte, quando diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos seriam acrescentadas. Se você busca as outras coisas, você não vai alcançar as outras coisas e não vai alcançar o reino de Deus. Mas se você busca o reino de Deus, você pode ter a certeza que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Será que o teu compromisso tem sido com a tua satisfação pessoal ou uma obediência a Deus motivada pelo amor? Chegamos então ao segundo mandamento que Jesus diz, que é semelhante ao primeiro, que é amar o próximo como a si mesmo. É muito interessante que Jesus relaciona o segundo mandamento ao primeiro. Ambos os mandamentos eles estão ligados. Se você ama a Deus, inevitavelmente você amará o teu próximo. Outro detalhe interessante, Jesus está falando de novo de um trecho da lei. Esse princípio de amar o outro da mesma forma como nós nos amamos, é um princípio estabelecido no livro de Levítico, capítulo 19, quando ele fala, por exemplo, do cuidado que o povo de Deus tem que ter com o estrangeiro. Você deve acolher o estrangeiro, o órfão, a viúva, porque você deve tratar o outro da mesma forma como você gostaria que te tratassem. Jesus, de novo, está citando a lei para um mestre da lei. E ele conclui o seu pensamento dizendo: o primeiro mandamento é amar a Deus com toda força, coração e entendimento. O segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo, porque desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora ele está falando para os fariseus que acreditavam que tanto a lei quanto os profetas eram inspirados por Deus para o ensinamento do seu povo. Compare isso com o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, verso 12, quando ele fala assim, ó: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ele está resumindo o que é a lei e os profetas, que é exatamente isso: fazer aos outros aquilo que eu quero que façam para mim. Jesus está dizendo agora, nesse trecho de Mateus capítulo 22, que a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, ou seja, não adianta simplesmente tratar bem o outro se isso não for motivado pelo amor. Ele está falando agora do campo das intenções e das motivações. A lei e os profetas se resumem em tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E agora no texto de Mateus 22, ele está dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e toda a lei e os profetas dependem dessas duas questões e desses dois mandamentos. Irmãos, não tem o menor valor para Deus tratar bem o outro se isso não for motivado pelo amor. É muito possível que você faça o bem com motivações egoístas. Você ajude o outro para interferir na vida dele, para dizer: eu te ajudei quando você mais precisou, agora você tem que me ouvir, senta e me escuta. É muito possível que eu ajude o outro com motivações egoístas, pensando, por exemplo, na minha imagem. É a tal da caridade sem anonimato. Eu faço o bem para fazer uma postagem em redes sociais, para que os outros vejam o quanto eu sou bom e quanto eu sou capaz de fazer o bem. O que Jesus está dizendo para esses homens é o seguinte: tratar os outros bem não é suficiente, mas isso deve ser resultado do amor.
Nos preocupamos demais com a lei, com o que devemos obedecer ou não, e nos esquecemos daquilo que é fundamental, que deveria ser a motivação para que a gente faça o bem, que é o amor. Paulo escreve isso aos Romanos no capítulo 13, quando ele diz que se nós amamos o outro, nós cumprimos a lei, porque amar o próximo como nós amamos a nós mesmos é a manifestação visível do amor que temos a Deus. Parece muito simples, parece muito fácil, mas não é. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versos 3 e 4, ele vai dizer que cumprir a lei, que amar a Deus e amar ao próximo não é algo que nós podemos fazer sozinhos, porque nós somos inclinados à nossa própria carne, porque nós somos, por natureza, egoístas e amantes de nós mesmos. Só é possível, irmãos, com o auxílio do Espírito de Deus que habita em nós. E aqui entra o terceiro ponto que não está explícito nesse texto, mas que compreendemos olhando para outra porção da palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 19 a 21. O homem na Bíblia que muito provavelmente mais falou sobre amor, conhecido como o apóstolo do amor, e é João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versos 19 a 21, ele diz o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. O amor que nós temos a Deus e o amor que nós temos pelo outro é um resultado do amor de Deus que nós recebemos, embora não merecêssemos. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Só somos capazes de amar o próximo porque nós fomos primeiramente amados por Deus. E a expressão mais exata desse amor de Deus por nós é a mensagem do Evangelho. Se você volta a alguns versículos nesse capítulo mesmo da carta de João, vai dizer que o amor de Deus ele nos é mostrado por meio do Evangelho. 1 de João 3,16 diz que o amor é conhecido em Cristo ter dado a vida por nós e como consequência disso nós devemos dar a nossa vida pelo próximo. O amor que nós recebemos de Deus, nós retribuímos o amor a Deus acima de todas as coisas, porque nós fomos amados em primeiro lugar. E nós só conseguimos amar o próximo porque nós também recebemos o amor de Deus. E o amor de Deus nos ensina coisas interessantes. A principal delas é que nós não tínhamos absolutamente nada a oferecer, mas ainda assim Ele decidiu nos amar. O amor não deve ser interesseiro. A primeira carta de Coríntios, capítulo 13, escrita por Renato Russo, pode ser que você já tenha ouvido músicas sobre isso, mas vai dizer algumas características sobre o amor, dentre elas que o amor ele não tem que se preocupar com os seus próprios interesses. O amor de Deus é a maior prova disso. Nós não tínhamos absolutamente nada a oferecer e a mensagem do Evangelho é exatamente essa, que Deus nos amou e enviou Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Nós não éramos nada além de seres condenados à morte eterna por causa dos nossos próprios pecados, mas Jesus veio viver uma vida que nós éramos incapazes. Ele não simplesmente morreu pela igreja, mas Ele viveu pela igreja. Ele se entregou por nós. Ele morreu por nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia, provando que o seu sacrifício foi aceito por Deus. E hoje nós somos salvos da condenação eterna, simplesmente por crermos no sacrifício de Jesus, que Ele nos é suficiente. E esse sacrifício é a prova do amor de Deus por nós. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A base para o nosso amor a Deus, a base para o nosso amor ao próximo, a base para que a gente viva uma vida condizente com o Evangelho, uma vida de obediência a Deus, nada mais é do que Deus ter nos amado em primeiro lugar. Eu amo a Deus, eu não tenho outros deuses. Se eu amo a Deus, eu não me curvo a imagens de escultura e não sou idólatra. Se eu amo a Deus, eu não tomo o nome dele em vão. Se eu amo a Deus, eu respeito o princípio do descanso. Se esse amor a Deus me leva a amar o próximo, eu vou honrar pai e mãe.
Se eu amo a Deus e esse amor me leva a amar o próximo, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou adulterar, eu não vou dar falso testemunho, eu não vou cobiçar algo que não é meu. E eu acabei de citar os 10 mandamentos e todos eles estão relacionados a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O mais importante não é aquilo que você faz, mas é o porquê de você fazer aquilo que você faz. Que o amor de Deus, irmãos, molde os nossos corações, para que nós sejamos a cada dia mais parecidos com Cristo, dispostos a dar até mesmo a nossa vida em prol do outro, porque o Evangelho é exatamente isso. Jesus me amou e se entregou por mim, embora eu não merecesse. E a forma que eu tenho de mostrar o amor que eu tenho a Deus é quando eu amo o outro, quando eu amo o próximo, porque o amor é a base, é o fundamento que nos faz obedecer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu quero chamar o Ministério da Música à frente.